Pode aplaudir o nosso Deus? Amém? Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Pode se assentar, por favor, fiquem todos à vontade. Estamos aqui mais uma vez na presença daquele que é poderoso, daquele que é soberano e que através da palavra se apresenta a cada um de nós, falando ao nosso coração, abrindo o nosso entendimento, nos dando a fé que nós precisamos para tomar posse da nossa bênção. Amém? Então, creia que o Senhor tem algo especial preparado para cada um de nós e que através da palavra você vai encontrar aquilo que você veio buscar. Nós vamos meditar no Evangelho. Sabemos que o Evangelho, ele traz boas notícias para nós. Então prepare o seu coração, porque Deus tem coisas boas para nós em nome de Jesus, amém? E vocês que nos acompanham agora, estamos aqui em mais uma reunião de poder, onde a palavra de Deus vai falar ao nosso coração. Portanto, fique conosco, abra o teu coração, receba essa palavra e tome posse da tua bênção também no nome de Jesus. Nós estamos aqui no livro de Lucas, capítulo de número 18. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas. O capítulo é o de número 18 e o versículo também é o de número 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Nós sabemos que a palavra de Deus, quando nós, na verdade, meditamos na palavra, a palavra de Deus, ela fala ao nosso coração. E é através da palavra que Deus vai nos dar o entendimento que nós precisamos para tomar posse da nossa bênção. Para nós alcançarmos e conquistarmos aquilo que nós estamos buscando em Deus. Eu acredito que a maioria que está aqui na igreja, e essas pessoas que nos assistem agora, já conhecem essa palavra. A palavra do jovem rico, que foi até Jesus buscar salvação e não conseguiu. E por que ele não conseguiu, se Jesus era o único que podia salvá-lo? É a nossa lição de hoje. Quando esse jovem rico, quando esse príncipe foi até Jesus para lhe pedir a orientação, a instrução: Mestre, como que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse algo importante, que é importante para nós, no versículo 20, que diz assim: Sabes o que? Os mandamentos. Então ele era uma pessoa que conhecia a palavra, é verdade ou não é? Ele era uma pessoa que conhecia o mandamento, mas mesmo conhecendo a palavra, mesmo conhecendo o mandamento, vocês perceberam que ele não conseguiu em Jesus o que ele queria? Ele não foi atrás de salvação? Ele conseguiu? Pelo contrário, ele foi embora de que maneira? Triste. E quantas pessoas que não conhecem a palavra, quantas pessoas que não conhecem também os mandamentos do Senhor, que não estão se entristecendo por aí? É o filho que está nas drogas, é a filha que está na prostituição, é alguém que está doente, é alguém que está desempregado, é alguém que está endividado, é alguém que está com problemas no casamento, é alguém que está com problema de saúde, mesmo conhecendo a palavra, mesmo conhecendo os mandamentos, e não está conseguindo vencer, não está conseguindo alcançar em Deus aquilo que precisam, mesmo sabendo que Deus é o único que pode abençoá-los. Pastor, mas como que isso é possível? Como que uma pessoa que conhece a palavra pode passar por uma situação dessa, um constrangimento desse? Não era para ser ao contrário? Exatamente.
Mas por que então que uma pessoa que conhece a palavra, conhece os mandamentos, não está conseguindo vencer? Vocês perceberam que ele conhecia a palavra, mas na hora de praticar a palavra, ele não praticava. Ele conhecia o mandamento, mas ele não praticava o mandamento. Então não adianta eu só conhecer a palavra. Não adianta só eu conhecer o mandamento. Além de conhecer a palavra, eu também devo de fazer o quê? De praticar. Porque se eu não praticar a palavra, eu não vou conseguir alcançar em Deus aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. E é o que tem acontecido nos dias de hoje. Quantas pessoas que não conhecem a palavra e não estão conseguindo vencer? Não estão conseguindo tomar posse daquela bênção que o próprio Deus lhe prometeu, justamente por quê? Porque conhecem e não praticam. É aquela pessoa que sabe que tudo é possível a quem? Ao que crê, mas na hora de crer, ela duvida. É aquela pessoa que ela já tem o conhecimento, que sem fé é impossível agradar a Deus, mas todas as vezes que essa pessoa precisa usar a fé, ou precisa colocar a fé em ação, essa pessoa ela não consegue. É a pessoa que sabe que ela precisa ser fiel e não está sendo fiel. É aquela pessoa que sabe que o pecado lhe separa de Deus, mesmo assim, ainda permite que o pecado permaneça na sua vida. E mesmo conhecendo a palavra, por não praticar a palavra, não está conseguindo tomar posse da bênção. Então, isso para mim, para você, para essa pessoa que nos assiste, é a lição de Deus. Eu posso ser um pregador do Evangelho, se eu não viver a palavra de Deus, eu não vou poder, ou melhor, Deus não vai poder me usar como Ele gostaria. Porque o difícil para nós não é pregar. O difícil para nós é viver o que nós pregamos. Porque imagina, quer ver só, no livro de Tiago, vamos aqui para Tiago. Tiago capítulo 1. Tiago 1, 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Mas pastor, então como que funciona? Vou te dar um exemplo. Eu chego para uma pessoa que está passando por qualquer tipo de problema. Vamos supor, uma pessoa que esteja enfrentando uma doença hoje. A pessoa está desesperada. Foi no médico, descobriu que está doente, o médico disse que o problema é grave, que essa pessoa agora ela precisa fazer tratamentos, precisa tomar remédios e torcer para que o tratamento e o remédio dê certo. Aí essa pessoa vem e pede a minha orientação, porque ela sabe que eu sou uma pessoa de Deus. Aí ela chega e fala assim para mim, o que eu faço? Eu não quero morrer. Aí eu chego para essa pessoa e falo assim para ela, olha, você precisa lutar contra esse mal. Você não pode aceitar essa doença. Você não pode aceitar esse diagnóstico que o médico lhe deu. Porque pelas feridas de Jesus, nós somos o quê? Sarados. Então levanta a cabeça. Alegra o seu coração, porque o nosso Deus, Ele nos diz que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Aí aquela pessoa recebe a palavra, ela se alegra, ela levanta a cabeça e vai embora. Aí numa ocasião, eu também passo por um problema semelhante. Aí eu descubro que eu estou doente e que a doença que eu tenho é grave. Aí o que eu faço? Aí eu começo a chorar. Eu começo a murmurar, eu começo a reclamar, aí eu começo, ai meu Deus, o que vai ser de mim agora? Meu Deus, essa doença, meu Deus, essa enfermidade, por que o Senhor foi deixar com que isso acontecesse comigo? É o que a palavra de Deus está dizendo, que se eu não for um cumpridor da palavra, eu vou estar me enganando com discursos o quê? Falsos, porque eu prego uma coisa e vivo outra, e isso é errado. Então é por isso que tem muita gente que conhece a palavra e está sofrendo, conhece a palavra e não está vencendo, porque conhece, mas não pratica, e nós precisamos ser
praticantes da palavra de Deus. Se eu prego o amor, eu tenho que viver o quê? O amor. Se eu prego a fé, eu tenho que viver o quê? A fé. Se eu prego a palavra, eu tenho que viver a palavra. Caso contrário, eu vou estar me enganando. Então eu não posso me enganar. Eu tenho que viver o evangelho. Eu tenho que viver a palavra de Deus. Porque a palavra que Deus me dá, ela tem o poder para me abençoar. Ela tem o poder para desfazer a ação do diabo, para desfazer a ação do inimigo. Ela tem o poder para abençoar a minha vida, a minha casa, a minha família, ou qualquer área da minha vida que esteja com problema. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Mas enquanto eu só conhecer o evangelho, só conhecer a palavra e não praticar a palavra, Deus não vai poder me atender, Ele não vai poder me socorrer nos momentos de dificuldade. No livro de Mateus, volta lá para Mateus, já vimos Lucas, viemos agora para Tiago, agora você vai lá para Mateus. Mateus capítulo 7, o versículo é o 24. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, olha só, aquele que ouve e pratica é comparado a um homem prudente, que edifica a sua casa, quer dizer, que edifica a sua vida sobre a rocha, sobre a palavra. Aí vem a luta contra ele, vem a dificuldade contra ele, vem a tempestade contra ele, mas ele permanece de pé, ele permanece firme. Aquele problema, aquela dificuldade não prevalece contra a vida dele. Por quê? Porque além de ser um ouvinte, ele também é um praticante. Então o segredo é praticar a palavra. Já não é um, não é dois, não é três, vários casos. A pessoa vem na igreja, lutando pela família, querendo que a família venha para a igreja. Aí a pessoa nos convida para ir para a casa dela. Ô pastor, só preciso ir na minha casa, conversar com meu filho está me dando muita dor de cabeça, não tem como o senhor ir lá e conversar com ele? Aí nós vamos, né? E o filho com muita resistência, acaba conversando com a gente, aí está lá conversando com o filho. Ô Adriano, tudo bem? Eu sou o pastor da igreja da sua mãe, poxa, eu vim aqui porque eu queria conversar com você, sua mãe tem falado com a gente em relação ao seu respeito, ela falou que você está desempregado, né? E também está com um problema de saúde. A gente queria vir aqui fazer uma oração. A gente veio aqui fazer uma oração. Fala para você, vamos fazer uma visita lá, porque a sua mãe é uma bênção. Sua mãe é uma mulher de Deus. Não foi uma, não foi duas, não foi três, várias vezes. Ô pastor, o senhor deve estar enganado. Você não está falando da mesma mãe que eu tenho, não, né? Mas como assim? Pastor, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo? É que o senhor não conhece minha mãe dentro de casa, pastor. Minha mãe dentro de casa, ela xinga, ela fala palavrão, ela briga. Minha mãe dentro de casa, nossa pastor, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, minha mãe é aquilo outro. E a pessoa que vem na igreja, que está do nosso lado, fica com a cara desse tamanho. Porque na igreja todo mundo é santo. Na igreja todo mundo é de Deus. É verdade ou não é? Na igreja, todo mundo é praticante da palavra. Mas eu sempre falo que a nossa melhor pregação é o nosso testemunho. Então não adianta eu ser uma pessoa fora de casa e outra pessoa dentro de casa. Quer dizer, ser uma pessoa na igreja e na minha casa completamente diferente. Eu não posso. Eu tenho que chegar na minha casa, aonde eu estiver, eu tenho que viver a palavra de Deus, eu tenho que viver o evangelho de Deus, as pessoas têm que ver mudança em mim, mas para que isso aconteça, eu preciso, além de ser um ouvinte, eu tenho que ser um praticante, e quando eu pratico a palavra se cumpre na minha vida. Caso contrário, olha o que ele fala, versículo 26, e aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato,
que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aí eu estava explicando hoje, que o cristão que conhece a palavra, mas não pratica, está caindo na mentira do diabo, no engano de Satanás. Tem casos que ele está caindo na tentação, está cedendo ao pecado. Vamos supor que eu esteja desempregado, e eu sou um bom profissional. Vamos dar um exemplo. Vamos lá, eu sou um bom mecânico. Aí um amigo meu, que tem uma mecânica, fica sabendo que eu estou desempregado, e ele sabe que eu sou um bom profissional. Aí ele me procura: ô Adriano, e aí, fiquei sabendo que você está desempregado? Então, rapaz, estou precisando de um mecânico lá na minha mecânica, você não quer lá trabalhar para mim? Ô rapaz, vou sim. Então, só que é o seguinte, só que eu não vou poder te registrar, o serviço que você fizer, eu vou ter que fazer um esquema aqui, vou ter que fazer um esquema lá, quer dizer, eu falo que vou te pagar X, mas fica tranquilo, eu vou te pagar muito mais. Se eu não praticar a palavra, por causa da minha necessidade, o que eu faço? Eu acabo o quê? Aceitando, mesmo sabendo que é errado, mesmo sabendo que é errado, mesmo sabendo que eu não posso fazer isso, mas eu vou fazer, porque eu não sou um praticante. Porque se eu sou um praticante, olha, ô Pedro, ô Luiz, ô Francisco, olha, eu agradeço pelo convite, mas para mim assim não dá, porque está errado, isso é mentira, e eu não ajo na mentira. Então o segredo é praticar o evangelho, o segredo é praticar a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus, que você vai ficar, ou você vai ser uma pessoa edificada na rocha. O Senhor vai ser a tua força, o Senhor vai ser a tua fortaleza. Você vai entrar na presença de Deus, e na palavra a tua vitória vai chegar, o teu milagre vai acontecer. Quando nós aprendemos a praticar a palavra, ele diz: resistir ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, doença, enfermidade, obra de macumbaria, bruxaria, seja o mal que for, é o vício do alcoolismo, das drogas, é a mentira, o engano, seja o mal que for, através da palavra a nossa vitória vai chegar, o nosso milagre vai acontecer, amém? Então qual é a nossa lição de hoje? Não basta só eu conhecer a palavra, eu também tenho que ser um praticante, amém? Coloque a mão no coração, feche os teus olhos. Pai, nós recebemos essa palavra no nosso coração e temos a certeza, Deus, que agindo sobre ela, a nossa vitória vai chegar, o nosso milagre vai acontecer. Por isso, Deus, eu te peço agora, manifesta o teu poder na vida de todas estas pessoas que estão orando agora. É alguém, Senhor, que está dizendo: Deus, eu preciso praticar a sua palavra, na minha casa, no meu trabalho, todos os dias da minha vida. Eu preciso, meu Deus, viver sobre o evangelho, Senhor, porque eu entendi que se eu praticar a palavra, ela se cumprirá na minha vida. Deus, muitos estão agindo como o jovem rico, estão indo até o Senhor, estão buscando no Senhor o que precisam, mas não estão conseguindo alcançar. Justamente, Deus, porque na hora que é para praticar a palavra, não pratica. Deus, queremos ser praticantes, não queremos ser ouvintes esquecidos, mas queremos ser fazedor da obra, porque nós sabemos, Pai, que se nós agirmos dessa maneira, nenhuma ação do mal, nenhuma ação do diabo, nenhuma ação do inferno vai prevalecer contra nós. Por isso, Deus, é no nome de Jesus que eu ergo a minha voz e repreendo toda ação do mal, repreendo toda ação do inferno que tem se levantado contra essa pessoa, que está agindo contra a vida dela, agindo contra a vida dele, através de uma doença, Senhor, através de uma enfermidade, Deus, de um problema no casamento.
dentro da sua casa, com alguém da sua família, é alguém, Senhor, que está preso no alcoolismo, no vício, meu Deus, das drogas, da maconha, do crack, da cocaína, é alguém, meu Pai, que está envolvido com a criminalidade. Deus, em nome de Jesus, que toda ação do inimigo, que toda ação do mal seja quebrada agora. Pratique a palavra, minha irmã, pratique a palavra, meu irmão, faça a tua oração agora, repreenda esse mal, não aceite esse mal, no nome de Jesus, manda esse mal sair, manda esse mal desaparecer. É a doença, é a enfermidade, é uma dor que você sente, em qualquer área do seu corpo, nós ordenamos agora saia, nós ordenamos agora desapareça, bata em retirada. Demônio que oprime essa pessoa, demônio que engana essa pessoa, saia. É você que age no filho, é você que age na filha, na nora, no genro, na sogra, no sogro, é você que gera brigas, contendas, desavenças, intrigas. Saia daí agora. Você está esfriando a fé dessa mulher, você está esfriando a fé desse homem. Essa pessoa não consegue nem orar como ela orava. Então eu digo, saia daí agora. Toda ação do mal, toda ação do inferno, toda ação do diabo, nós ordenamos, nós exigimos agora. Pega tudo que é seu e no nome de Jesus diga saia, saia e saia no nome de Jesus. Levante as mãos e diga: Senhor Deus, eu tomo posse da minha bênção em nome de Jesus. Digam amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.